Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Ana Maria de volta, continuando o nosso estudo sobre estatística. E você está no canal Aprendendo Matemática com a professora Ana Maria. Na aula de hoje, vamos resolver um exemplo quando usamos uma distribuição de frequências em classe. O conveniente de se usar essa distribuição é quando nós temos valores muito dispersos, certo? Muito diferentes, valores poucos repetidos. Então, vejamos este exemplo. As massas em grama de 18 pacotes de café são... Então, aqui nós temos, esta massa, o peso desses pacotes de café. Então, nós temos aqui vários valores diferentes, Poucos são os repetidos. Então, o conveniente, numa situação como essa, é fazer essa frequência, essa distribuição em classes, em intervalos. Então, é exatamente isso que a questão pede, ó. Construir uma tabela de distribuição de frequências dessa amostra com 6 classes de mesma amplitude e o respectivo histograma. Então, eu já sei que a minha tabela, ela vai ter 6 classes, ou seja, ela vai ter 6 linhas, certo? Então, eu tenho que saber qual vai ser a minha amplitude total dessa minha tabela. Então, vamos fazer aqui, ó. A amplitude você vai... Vou escrever aqui. Para descobrir esta amplitude, o que a gente vai fazer, Vamos subtrair o maior valor menos o menor valor. Então, como aqui já está organizado, já está em rol, que é do menor para o maior valor, então fica fácil. O maior é 520 gramas menos o menor valor, 480 gramas. Então, fazendo essa subtração, dá igual a 40 gramas, certo? Então, este 40 aqui é a minha amplitude total da minha tabela. Mas eu preciso saber a minha amplitude de cada intervalo. Então, o que eu vou fazer? Pego a amplitude total e vou dividir para o total de classes que a minha tabela vai ter. Então, aqui já está especificado aqui na questão. Eu preciso de 6 classes. Então, eu vou pegar 40 e vou dividir por 6, certo? Olha o que acontece. Vamos usar aqui uma calculadora. 40 dividido por 6. Olha o valor. Deu uma dízima periódica, 6,6666, ok? Então, no meu intervalo... Isso aqui deu 6,666. Então, como a amplitude de cada intervalo tem que ser um número natural, Este número aqui eu não posso usar, porque não deu um número exato, certo? E todos os intervalos precisam ter a mesma amplitude. Então, o que eu vou fazer? A minha amplitude total deu 40, mas o 40 não é divisível por 6. Então, eu procuro... qual é o próximo número, o número mais próximo de 6, que é divisível por 6, é o 42. Então, se eu tenho 42 dividido por 6, dá exatamente 7, certo? Então, esse 7 aqui representa a amplitude de cada classe, certo? Então, cada classe, ou seja, cada intervalo vai ter 7 de amplitude, certo? Porque o 40 não deu, então eu aumento mais 2. Então, vamos ver aqui, ó. Acompanhando aqui, eu já deixei mais ou menos pronta aqui a tabela, certo? Então, nós temos aqui a tabela, o título é a massa dos pacotes de café, ok? Na primeira coluna, eu tenho uma classe, que é justamente a massa, e ela foi dada em gramas. E aqui vai ser a frequência, certo? Eu vou calcular aqui só a frequência absoluta para ser mais rápido e mais fácil. Então, gente,
vamos aqui colocar o nosso primeiro intervalo. Como são 6 que a questão pede, então eu tenho exatamente 6 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, aqui, eu deveria começar pelo menor valor. Então, o menor valor aqui que nós temos é o 480. Só que aqui nós temos, né, os 18 pacotes de café. A minha amplitude total era para ser 40. Como 40 não foi dividido por 6, eu tenho que aumentar mais 2, certo? Então, eu vou aumentar um no início e um no final para ficar equilibrado. Então, eu não vou começar com 480. Eu vou começar com 479 gramas. Mesmo que eu sei que não tem nenhum pacote de café com esse valor, mas eu vou colocar para respeitar aqui a divisão exata que é por 7, para ficar amplitude 7. Então, aqui eu vou fechar nesse intervalo, certo? Como a minha amplitude foi exatamente 7 aqui, então 479 com mais 7, eu encontro 486. Ok, esse é o intervalo da nossa primeira classe. A segunda classe, 486, fecha nele, com mais 7, que é a amplitude, eu vou encontrar 493, ok? Agora, continuando, terceira classe, 493, com mais 7, nós encontramos 500. Próxima classe, 500, com mais 7, 507. A próxima classe, 507, com mais 7, 514. E a última classe, 514, com mais 7, 521. Olha, o maior peso que nós temos aqui é 520. Por que ficou 521? Bom, foi aquele 1 que eu acrescentei. Eu acrescentei 1 no final e 1 no começo, para poder equilibrar. Por isso que fechou os 42, certo? Então, agora, a frequência, nós vamos só contar, conferindo aqui, ó, nessa distribuição. Quantos pacotes de café nós temos que vai de 479 gramas a 486? Bom, vai entrar quanto? Esse, né? 1, 2, 3. Confere? Então, nós só temos 3. 3 vai ser a frequência para essa primeira classe. Segundo, quantos pacotes de café tem 486 gramas a 493 gramas? Ó, 1, 2. Confere? Esse aqui já passou. Então, nós temos só 2 pacotes de café. Próximo, de 493 a 500, nós temos 1, 2, 3, 4. Bom, o 500 não vai entrar neste intervalo, porque está aberto nele. Então, aqui nós só temos 4 pacotes. Agora, de 500 a 507, agora ele entra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 pacotes que estão neste intervalo. De 507 a 514, nós temos 1 e 2. 2 pacotes. E de 514 a 521, nós só temos 1 pacote. Ok? Fazendo o somatório, nós temos 5, 9, 9 com 6, 15, 15 com mais 3, 18. Exatamente os 18 pacotes que a questão colocou, ok? Então, aqui nós temos a nossa distribuição pronta. Já fizemos a metade da questão. O que a outra questão pede? O que mais que ela pede? Ela pede o histograma, certo? O que é esse histograma? Ele é um gráfico de colunas, onde as colunas estão próximas uma da outra, certo? Então, eu vou preparar aqui. Vamos fazer aqui o nosso histograma. Pronto. Vou usar aqui uma régua para ficar bem caprichado.
é um gráfico, certo? Nesse gráfico, no eixo vertical, vai ser a frequência. Então, aqui eu vou botar só o F. Deixa eu subir aqui mais. Pronto. Então, nesse eixo vertical vai ser a nossa frequência. E no eixo horizontal vai ser... Deixa eu afastar aqui mais um pouco. Pronto. E no nosso eixo horizontal aqui vai ser a nossa classe, que no caso aqui é a massa. A massa que ela é dada em gramas, ok? Então, vamos aqui, ó. A frequência, conferindo pela tabela, o ponto máximo dela é 6. Então, eu vou conferir aqui, ó. Que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, a frequência é fácil, é só conferir pela tabela. No eixo horizontal, que representa a classe, no caso aqui está se referindo à massa dos pacotes de café, nós vamos colocar os intervalos. Então, aqui é o 0, né? Eu não tenho nenhum pacote de café que tenha 0 grama. Então, o menor valor que eu tenho, qual é? Qual foi o menor que eu usei aqui na tabela? 479, certo? Então, aqui a gente deixa um espaço. Vamos iniciar aqui do 479, ok? Então, eu vou usar o próximo intervalo aqui que fecha, é o 486. O próximo é 493, é de 7 em 7. Não esqueçam que este intervalo aqui é a amplitude de cada classe. Então, aqui é 507 e aqui nós temos 514, ok? E para fechar o intervalo, o último, 521. Pronto. Observem. Eu vou localizar aqui bem próximo. Ó, o primeiro intervalo, certo? O 479 aqui é o mesmo que iniciou aqui a tabela, certo? Aí depois ele foi de 486, 493, até o último que foi 521. Então, gente, ó, conferindo pela tabela, 479 até o último que é 521, certo? Então, conferindo pela tabela, de 479 gramas a 486, qual foi a frequência desse intervalo? Foi 3, certo? Então, você vai subir isso aqui exatamente até o 3, ó. Vou usar aqui a régua. Pronto. Aqui está a nossa coluna para o primeiro intervalo. De 486 até 493, foi quanto? 2, né? Só conferir pela tabela. Então, aqui você vai unir, certo? Você vai colocar esse gráfico todos colados no outro. Então, tá aí, ó. Segundo intervalo foi 2, que é a altura do 2. De 493 a 500, deu quanto? 4. Então, nesse intervalo, você vai subir até o 4. Pronto. Aqui nós temos a altura 4, certo? De 500 a 507, deu 6. Então, você vai subir aqui mais um pouco, até a altura aqui do 6, certo? Conferindo. Pronto, 6. De 507 a 514, deu 2. Mesma altura aqui do outro, ó. Usando uma régua, sai perfeito. E o último intervalo, de 514 a 521, só tem um pacote de café. Então, você vai aqui na altura do 1. Pronto. Então, isso aqui é o nosso histograma, certo? Os resultados que nós temos aqui nesse histograma aqui são os mesmos da tabela, certo? Só está escrito, representado de uma maneira diferente, ok? Então, vocês agora aprenderam o que é um histograma, certo?
tendo a tabelinha organizada e respondida corretamente, você não pode errar o histograma. É só copiar as respostas e observar. Não esqueça que é um coladinho no outro, ok? Cada coluna dessa aqui, ó, é colada uma na outra porque são os intervalos, ok? Então, se você gostou e quer receber mais informações sobre estatística e outros conteúdos matemáticos, se inscreve aí no canal. E até mais.